tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é termos acessórios da oração. Pessoal, vamos entender o que significa essa palavra acessório? Um brinco, por exemplo, é um acessório, algo que eu posso tirar e colocar. Percebam que quando eu coloco o brinco, eu fico mais bonita, né? Eu me torno mais bonita. Pelo menos essa é a intenção, né, pessoal? A mesma coisa é a oração. São termos que, se retirados da frase, não comprometem a compreensão total dela, ok? Vamos lá, então. O primeiro desses termos, adjunto adnominal. Algo que fica junto do nome. Nome em gramática, pessoal. Substantivo, adjetivo e advérbio, ok? Vamos lá. Os alunos aplicados passaram no exame. Olha só, dentro desse sujeito eu tenho os alunos aplicados. Alunos é a palavra mais importante do meu sujeito. E eu tenho aqui uma caracterização de alunos. Morfologicamente, essa palavra é um adjetivo, mas dentro da oração é um adjunto adnominal. Algo que está junto do nome, caracterizando, ok? Percebam que se eu retirar aplicados da minha oração, eu não deixo de compreendê-la. É por isso que é um termo acessório. Ela vem de anéis de ouro. A mesma coisa ocorre aqui. De ouro caracteriza o nome, o substantivo, anéis, por isso que está junto do nome. Adjunto adnominal. Se eu tiro aqui de ouro também, eu não deixo de entender essa frase. Temos o adjunto adverbial, que é, na verdade, o advérbio, aquela palavrinha que indica circunstância de tempo, lugar, modo, ou a locução adverbial, que é o advérbio, essa circunstância, sendo expressa aí por meio de duas palavras ou mais, tá? Ocupando lugar numa frase e exercendo, na verdade, o papel de modificador do verbo, do próprio advérbio ou de um adjetivo. Então, é algo que está junto do verbo. Naquela manhã chovia muito. Percebam, naquela manhã caracteriza o tempo que a ação ocorre. Se eu tiro naquela manhã, eu ainda continuo com a frase, eu continuo compreendendo essa frase, mas se eu coloco naquela manhã, eu tenho um significado mais amplo, mais bonito da frase. Voltarei ao trabalho ao meio-dia, mais uma marcaçãozinha de tempo aqui, que nós dizemos que é um adjunto adverbial. É diferente de eu falar voltarei ao trabalho e voltarei ao meio-dia. Eu dou um sentido de tempo exato aqui. Gosto de viajar com a minha família. Esse adjunto adverbial de companhia também, ele acrescenta algo aí, a mensagem principal da frase, que é gosto de viajar. Talvez eu passe por aí hoje. Essa palavrinha aqui, talvez, né, o adjunto adverbial de dúvida, acrescenta algo aqui à minha oração. Da mesma forma, o hoje. Se eu retirar o talvez e o hoje, eu deixo de entender a frase? Eu deixo de entender o conteúdo principal da frase? Não. Porém, elas acrescentam, elas deixam a frase mais completa, com sentido mais claro, mais bonito. Temos também o aposto. Pessoal, o aposto é uma palavra, um conjunto de palavras que possui uma ideia de equivalência com o nome. Vamos lá. Assistir a um filme do Woody Allen, grande cineasta americano. Pessoal, se eu tirasse aqui isso que está em verde, grande cineasta americano, essa explicação a mais de quem é o Woody Allen, eu não deixaria de compreender a minha oração. Só que, colocando grande cineasta americano, na verdade, eu recheio o meu texto, eu deixo ele mais atrativo, eu deixo ele mais completo. Percebam aqui que Woody Allen e grande cineasta americano, embora eu acrescente informações, são termos que possuem uma relação de equivalência. Pessoal, eu chamo a atenção aqui para a questão do vocativo. Vocativo é um termo que não se encaixa nos termos essenciais, não se encaixa nos termos integrantes e também não se encaixa nos termos acessórios. Ele é um termo totalmente independente da oração. O que vem a ser o vocativo? O vocativo é o chamamento. É, na verdade, a marca de interlocução da minha frase. É a forma, ele indica para mim a forma como eu vou designar a pessoa com a qual eu falo. Então, olha só. Posso ir à casa de meu amigo, mãe? Mãe é a quem eu dirijo essa frase, é com quem eu estou conversando. Mãe, aqui no caso, exerce função de vocativo. Então, ele não vai se encaixar em nenhum dos termos da oração, ok? Não podemos nos esquecer disso.
Uma dúvida frequente ocorre quando os alunos pensam que o vocativo também exerce função de sujeito. Nunca, pessoal. Vocativo é uma coisa, sujeito é outra. Por exemplo, se tivesse aqui na frente, mãe, posso ir à casa de meu amigo? Percebam, pessoal, a regra máxima para a gente achar o sujeito é o fato de ele concordar com o verbo em número e pessoa. O verbo aqui é posso, primeira pessoa. Como que mãe pode exercer a função sintática do sujeito? Isso não pode acontecer. O sujeito aqui ele é oculto, eu. Mãe é simplesmente a marca de interlocução. Ela mostra aí com quem, na verdade, eu estou conversando, é o chamamento. Então aqui nós temos um desenho, né? Um ícone do Woody Allen, esse grande cineasta americano, e aqui um exemplo claro de vocativo. Senhores pais, amanhã não haverá aulas. A direção. Esse tipo de bilhete vocês recebem bastante aí, né? Geralmente do corpo gestor da escola, diretor, coordenador. Então, olha lá, senhores pais. É o chamamento, é a forma como a direção, no caso, se dirige aos pais de vocês, que é quem recebe a mensagem, que é quem é esse interlocutor, ok? Então, senhores pais, exerce também uma função de vocativo na oração. É isso aí, pessoal. Resumindo nossa aula de hoje, nós vimos os termos acessórios da oração. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vimos também que o vocativo é um termo totalmente independente, que não se encaixa em nenhum dos termos da oração. Valeu, até mais!